Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui para o DDCast. Hoje o programa Todo Santo Dia, ele tem uma vertente especial, porque a pessoa que está aqui, ela é especial e a mensagem que carrega é mais especial ainda. Ele é cantor, ele é escritor, ele é palestrante, ele é mentor, ele é tantas coisas, mas o mais importante, ele é filho de Deus, ele é pai, ele tem uma missão aqui na Terra extraordinária, que é dar vida a todos nós, a cada um que o ouve, que o assiste, a cada pessoa que tem a oportunidade de estar do lado dele. Eu sou testemunha viva de que essa pessoa que está aqui vai engrandecer o teu dia, o teu coração, vai entregar um novo horizonte para a tua alma. Sempre que eu estou ao lado dele, eu recebo uma unção diferente, especial. Eu falo para ele que dos meus 5 dedos, a gente sempre diz, né? Os nossos amigos cabem às vezes em 5 dedos, amigos de verdade. E ele está entre meus dedos aqui, os 5, porque realmente é uma pessoa que Deus me entregou e eu tenho toda a honra e alegria de poder chamá-lo de amigo. E a minha felicidade de tê-lo aqui hoje é tão grande que não cabe no meu coração. Vamos falar sobre esperança. O que podemos esperar desse ano que vai nascer? O que podemos esperar dos tempos difíceis? O que podemos esperar dos tempos de espera? Então, esse DDCast hoje, ele está bem diferente. E quem eu trago aqui hoje para te presentear é o Tony Alisson. Meu amigo, obrigada. Eu não tenho, assim, palavras nem gratidão para expressar o que estou sentindo. Muito obrigada. Que alegria estar com você, com esse povo maravilhoso. Vamos conversar, né? Vamos falar sobre essa esperança que vem do alto, a esperança que também vem de dentro. Como nós precisamos de esperança. É verdade. E é um tema, Tony, que o Espírito Santo falou muito comigo. Ele falou assim, eu fiz, pai, o que o senhor quer que eu pergunte para o teu filho? E ele falou assim, o meu povo tem falecido por falta de conhecimento e também não tem tido passos, não tem tido fé, mas o que está faltando antes, até porque a fé está conectada com a esperança, é a esperança, esperar algo positivo. O que a gente vê, né, Tony? E eu queria entender de ti e que você falasse sobre isso. Eu vejo das pessoas que me seguem, de tudo, que as pessoas, elas ao invés de esperar um tempo bom, elas esperam sempre que algo ruim vai acontecer. É como se elas levantassem de manhã e já levantam ansiosas, deprimidas. Meu Deus, mas e aí se não der certo? Por que coloca tanto se não der certo, e se der errado, e se eu perder dinheiro, e se eu perder isso, e se eu perder meu marido, e se eu perder aquilo? Ao invés de dizer assim, e se eu fizer e ganhar muito dinheiro? E se eu fizer e meu marido ficar mais apaixonado? E se eu fizer e der tanto... A gente não vê os sis que nós trazemos, infelizmente, para a nossa vida, são os sis negativos. E isso é porque o povo está carecendo de esperança. Então, eu queria que você falasse como que ativar, na tua percepção de tanta sabedoria, de tanta unção espiritual, como que você ativa a sua esperança e como que você aconselha as pessoas a ativarem a sua esperança. Primeiro, gratidão pelo seu sim, Dedê. Nós somos amigos, nossa família é amiga. Gratidão pelo carinho de sempre, pela acolhida de sempre. Olha, eu acredito assim, Dedê, o maior problema que eu vejo que as pessoas estão vivendo é sobre a questão da preocupação. E é interessante porque esses dias eu estava estudando sobre isso e meditando sobre isso, né? Você já viu você se preocupar com coisa boa? A gente não se preocupa com coisa boa. A gente se preocupa com a desgraça. Então a mãe, por exemplo, ela está olhando e fala, nossa, meu filho vai viajar, meu Deus do céu. E se acontecer isso, e se furar o pneu do carro, e se estragar o carro, e se tiver à noite, e se bater, como é que eu vou ficar sabendo? A mãe gera uma preocupação e tem um estudo que diz que 90% das coisas que eu me preocupo nunca virão a acontecer na minha vida. Olha isso, que loucura. Ou seja, eu me preocupo com coisas negativas. Eu não fico me preocupando assim, a mãe, vou voltar ao exemplo da mãe. A mãe não fica falando assim, nossa, eu estou preocupado que meu filho vai ser muito feliz. Ele vai ter uma viagem maravilhosa e o meu filho, nossa, eu estou preocupado que pode ser tão bom que ele nem queria voltar. Não, ela fica se preocupando com as coisas ruins. E esse pensamento negativo, essa preocupação gera uma imagem de acidente, uma imagem de dor, de sofrimento. Tem situações que as pessoas pensam até em depois recebendo o corpo em casa. Meu Deus, verdade.
essa preocupação vai gerando uma fé contrária, uma fé negativa. E a pessoa pensa, ela imagina, ela vê até a cena, isso traz sentimentos tóxicos, isso aumenta o medo, aumenta a insegurança, a angústia, tudo por causa da preocupação. Então, olha que coisa mais louca. As pessoas vão se preocupando e alimentando essa preocupação, e isso vai gerando um ciclo vicioso na cabeça da pessoa. Aí vai gerar o quê? Ansiedade, angústia. Aí dali a pessoa, sem ter nenhum médico acompanhando, ela vai tomar um remédio, ela vai entrar em ciclos viciosos, comportamentais e até químicos. Tudo por causa da preocupação. Então, por que eu não tenho esperança? Será que eu estou alimentando a esperança? Porque se eu não alimentar a minha mente, os meus pensamentos, o meu coração, a minha espiritualidade, se eu não alimento tudo isso de coisas boas, o caos cresce sozinho. Deixa um lugar, um quarto da sua casa bagunçado. E vai gerando bagunça. Você nem a consegue bagunça, entrar depois. ela cresce sozinha. O caos, ele cresce sozinho na nossa vida. É assim também a nossa mente. O Padre Léo, que é um padre sensacional que a gente acompanha, ele dizia assim que mente vazia é a oficina do diabo. Você vai deixando a sua mente vazia, a preocupação vem automaticamente. Pensamentos ruins, eles aparecem automaticamente. Nós temos uma inclinação para o mal. O ser humano tem uma inclinação para as coisas ruins. Você lembra muito mais de coisas negativas do que as coisas boas que aconteceram. A pessoa tem uma tendência a reclamar muito mais do que agradecer. Então eu preciso, na minha vida, ter um cuidado de me alimentar diariamente, constantemente, de coisas boas. Se eu não me alimento, o negativo vai chegar, ele vai se instalar e vai crescer. É igual uma trepadeira. Não sei se você já teve em casa uma planta trepadeira. Ou uma praga, por exemplo. Tem lugares que a praga vai crescendo, 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 chega lá no banheiro. De repente surge uma mudazinha dentro do ralo do banheiro. Ou quebra o chão do piso. O chão do piso não, quebra o piso e sai uma planta. E é assim, a preocupação é assim, os pensamentos negativos e ruins são assim, eles vão crescendo, 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 crescendo. Se você não vai lá e corta na raiz, aquilo toma conta de você. Aí não tem como você ter esperança. Você está tão inflamado, negativo, que não tem como você ter esperança. E a Bíblia vai falar que a esperança não engana, né? Só que a esperança, ela não cresce sozinha. A esperança, ela é fruto de um investimento. Você todos os dias, eu sei que você vai treinar, Sim. Você lê, você ora, faz lives, às vezes está fazendo live todos os dias. Sim, por enquanto não, mas eu fazia todo santo dia. Faz a live, fica com a sua família, você investe intencionalmente em coisas boas. E aí você colhe alegrias, você colhe bons pensamentos, você colhe um emocional de bem, né? De bem com a vida, um sorriso, você colhe um abraço, um amor, um carinho dos seus familiares. Tudo isso você está plantando. Tudo que eu planto, eu colho. Infelizmente, as pessoas estão em um ritmo hipnótico tão, vou usar uma palavra pesada, tão desgraçado, porque o que é desgraça? É a falta da graça. As pessoas estão num ritmo hipnótico onde elas não investem mais emocionalmente. A pessoa só vive. E esse só sobrevive quase, né? Sobrevive, ela sai correndo, ela vai trabalhar, ela vai reagindo à vida. E aí vai crescendo os pensamentos ruins, sentimentos tóxicos. Essas coisas negativas, elas não precisam de investimento. Elas crescem, o caos cresce sozinho. As pessoas têm que ficar com essa frase, o caos cresce sozinho. Você falando isso, Tony, me toca profundamente, porque eu vim muito com essa unção de alegria. E quando você tem alegria, significa que você também espera algo bom.
Porque não faz sentido você estar alegre e esperar por algo ruim. E enquanto você foi falando, eu fui recordando que todas as vezes que faltou esperança no meu coração, foi nos momentos em que eu me desconectei dessa alegria. Eu me desconectei de esperar por algo positivo. E daí eu fui percebendo que a falta de alimentar-se, como você está falando, ela gera essa desconexão. E daí, enquanto você foi falando, eu fui me colocando na tua fala. E daí teve alguns momentos que eu perguntava a Deus, eu fiz, mas Deus, e nos momentos que eu fiquei sem esperança, mas eu estava me alimentando, porque houve várias oportunidades em que eu não conseguia sentir a esperança, mas eu estava fazendo academia, eu estava orando, foi momentos que eu estava fazendo live, estava com as pessoas, e daí Deus tocou no meu coração que, na verdade, faltou a paciência também. Porque eu sinto que esse tempo de espera, que é o processo, ele é um tempo abençoado, mas é um tempo que você precisa ter muita sabedoria. Porque é muito doído, né, Tony? A gente, por exemplo, a gente fazer tudo. A gente dá o nosso melhor. A gente fazer assim, não é o nosso 50%. E eu, quando eu entro para dar meu 100%. Sim. E daí você não vê o fruto vindo. Mas eu sei que a lei da semeadura, ela é clara. O que você planta, você colhe. Mas existe um tempo para colheita, para tudo. Sim. E Deus tem falado muito comigo nesses dias da Radassa, né, da Esther, né? Que você vê que a Esther, ela tinha todos os motivos para não ter esperança. Ela perdeu pai, perdeu mãe, ela estava num país estrangeiro, ela era escrava. Mas daí Deus levantou um homem para ela, que foi Mardoqueu, e aquele homem sinalizou uma esperança para ela, um tempo novo. Mas você vê que quando ela vai se preparar, ela fica, acho que é 12 meses, inclusive, se preparando para se apresentar para o rei. E existia um preparo, não foi de uma hora para outra que ela virou rainha. E daí a gente percebe que o tempo inteiro Deus trabalha na nossa esperança, mas trabalha através da fé. Exato. Então, se falta a fé, que é a certeza de que esteja eu passando pelo que eu estou passando, esteja demorando tanto que está demorando, eu preciso colocar o ingrediente fé. Sim. E daí trazer isso que você falou tão bem para o público. Então, você que está nos ouvindo, alimente. Como que você vai alimentar? É com academia, ouvindo a palavra de Deus, é trazendo boas pessoas. O que eu sinto, Tony? Até aquele dia que eu fui na sua casa, que fiquei com a Lorena, até chorei de emoção e tal. Ali é uma ativação da esperança, quando você está perto de pessoas que são exatamente os Mardoqueus da nossa vida, são os U e os Arões da nossa vida, pessoas que nos mantêm, que leva a cruz junto ali com Cristo. Então, ser alimentado por essa esperança é essencial, e a fé. Sim. É que, na verdade, a esperança, ter esperança não é ter ausência de dor, de luta e sofrimento. Pensa comigo, quando Moisés estava no deserto, quando ele teve que fugir para o deserto, imagina a dor, o sofrimento. Ele podia olhar e falar assim, nossa, eu fui expulso do Egito. Como é que um dia eu vou voltar? Mas quem tem esperança, Dedê, não desiste. Uau, isso é forte. Quem tem esperança não desiste. E é por isso que você teve esperança a todo tempo, mesmo sem senti-la. Porque você não desistiu. É verdade. Você continuou firme. Como que continua firme sem esperança? É impossível. Então lá dentro você acreditava, mesmo em meio a dor e sofrimento. Então quem tem esperança, ele chora, ele sofre, ele pede ajuda, mas ele não desiste. Porque a desistência é a falha. O erro não é a falha. As pessoas às vezes pensam assim, nossa, eu errei e não vou mais. Não, você errou, você não falhou. O erro é um passo. Até mesmo errando, você está dando um passo para frente. Agora, se você para, se você desiste, aí é a falha total. Então, às vezes eu não sinto esperança, porque esperança não limita em sentimento e emoção. Mas lá dentro de mim a esperança, ela tem uma força que me faz continuar. Está doendo, eu estou ferido. Às vezes alguém vem e me apunhala pelas costas e lá dentro do meu coração vem aquele desejo assim, nossa, eu não vou parar.
eu vou desistir. Só que quando eu tenho esperança, lá dentro de mim também vem uma voz falando, não, eu não vou parar. Eu vou mesmo que rastejando, mas eu vou até o final. E assim você fez. Você não parou, você não desistiu, você continuou. Você continuou levantando, continuou treinando, continuou indo. Às vezes até sem vontade. Sim. Quantas vezes eu faço isso? Sim. Sem vontade nenhuma. Eu clico lá para começar a minha live. Tem 6.000 pessoas lá me assistindo. E às vezes eu estou fraco. Eu estou sem vontade, eu estou cansado. Às vezes eu estou em um momento que eu quero ficar só comigo mesmo. A gente tem ciclos emocionais. Às vezes a gente quer ficar quietinho ali, só eu e eu, às vezes dormir um pouquinho até mais tarde. Mas é a esperança lá dentro de mim que me impulsiona a continuar, a não parar. E aí é essa esperança que me faz perseverar todo santo dia, que lá na frente me faz colher. Você ministrou agora profundamente no meu coração. De verdade, até agradeço a você, porque eu ainda não tinha tido essa escuta do Espírito Santo. Porque eu sou tão exigente comigo, Tony, talvez quem está nos ouvindo também, que assim, às vezes eu me senti fraca ou às vezes eu me senti um pouquinho desanimada, dava a sensação de que eu estava errando ou desapontando Deus. Mas não, o fato de não desistir, o fato de continuar, mesmo estando difícil, mesmo não estando no meu melhor dia, mesmo às vezes não fazendo do jeito que eu gostaria, do jeito que é a minha expectativa. O fato de estar fazendo, de estar caminhando, isso é importante. Não é a velocidade do tempo que eu vou chegar, é chegar. Exato. É que nem quando a gente vai fazer uma maratona, o bonito, e daí eu tive uma experiência muito linda, Tony, esse final de semana, lá no condomínio, que você lembra, né, que tem aqueles torneios de maratona, de corrida. Sim. E daí teve esse domingo, e Deus ministrou muito no meu coração, porque eu não tinha me inscrito, eu não ia fazer nada. Aí, quando deu 15 para as 9, uma amiga minha que ia fazer mandou mensagem. Disse, Andresa, vem pra cá e tal, não sei o que, tá todo mundo aqui, tá tendo café. E eu resolvi ir. Quando eu cheguei lá, o Lu, o personal, Sim. falou assim, Dedê, por que você não vai correr? Eu falei, não me inscrevi. Ele vai se inscrever agora, que dá tempo. Eu me inscrevi, corri. Sem preparar. Sem preparar. Adivinha quem foi a vencedora das mulheres? Do mais 30 e mais 40. Você. Eu. Nossa. E daí, o que é que o Espírito Santo... Foi, Tony. E o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse assim, filha, você vem se preparando desde os 17 anos. Uau. Você não começou a correr agora. Na hora que eu te abrir uma porta, é para você entrar. Uau. É para você dizer sim. Porque o teu preparo não é quando você se inscreve. O teu preparo foi quando você já estava fazendo antes da inscrição. Uau. Se eu abrir, você vai. E ele foi ministrando enquanto eu ia correndo. E eu não corro naquela velocidade, Tony. E as pessoas estavam vendo, estavam dizendo, nossa, parecia um tsunami assim, tal, tal. E eu não corro, né? E daí qual foi a outra coisa que ele colocou? Na hora que for para valer, eu vou te dar uma força que não é sua, sobrenatural, é do Espírito, e só confie e vai. Uau. Então ele ministrou. Então isso é se esperar por algo Exato. bom. Isso é você se colocar diante da vida, como você sempre me aconselha, dizendo assim, Andresa, desfrute. Faz o teu melhor, mas faz desfrutando, faz sem peso. Exato. Né? O que eu percebo, Tony, que você falou e que ministrou no meu coração, é a gente trazer esse dia que é único, todo santo dia, mas o dia que é único, essa leveza, essa suavidade, porque as pessoas, elas estão tomando remédios. Por exemplo, aí tem o Venvance, né, que virou moda aí entre as pessoas e tal. E pessoas que não precisam. E por quê? Porque elas querem virar máquinas, elas querem ficar super, hiper focadas, elas querem a todo custo a prosperidade. Gente, vai vir, se você plantar, faça o certo, ainda que a coisa errada esteja acontecendo. Exato. Eu falei isso esses dias numa live minha, eu falei sobre isso. As prioridades. Quais são as nossas prioridades? Aí tem 2 tipos de prioridades. Tem a prioridade que eu tenho na minha cabeça, que eu acho que é certa. Então, quando eu pergunto, as pessoas vão falar assim, não, a minha prioridade é Deus sobre todas as coisas, e depois a família. Eu falei, ok, mas agora me faça uma lista do que você mais faz durante o dia, porque essas são as suas prioridades.
Não é aquilo que você pensa que é certo. Mas a minha prioridade é aquilo que eu faço todo santo dia. Se eu olhar para o meu dia a dia, eu vou saber quais são as minhas prioridades. Então a maioria das pessoas, a prioridade delas é o quê? Trabalho. Performar. E elas vão para o trabalho, elas se dedicam, elas se destroem até mesmo para trabalhar mais, para performar mais. Mas se eu não sou minha prioridade, vai chegar um ponto que eu nem consigo performar. Se a minha prioridade não é Deus sobre todas as coisas, vai chegar uma hora que eu não consigo viver. Vai faltar esperança. Vai faltar uma força espiritual. Então as pessoas elas querem performar sem antes serem cheias de Deus e sem serem amadas por elas mesmas. A prioridade está lá na frente e eu vou me esquecendo. Eu vou me machucando. Eu vou me desgastando. Então qual que é a prioridade? É igual quando a gente fala de esperança, a gente tem que lembrar de Judas e Pedro. Os dois erraram. Os dois erraram, mas quem desistiu? Judas. É verdade. Pedro continuou. Mesmo ficando com vergonha, se arrependendo, chorando, sofrendo, ele falou, Senhor, eu quero ficar com o Senhor. Eu errei, eu estou aqui ainda. Eu estou aqui ainda. E você falou da corrida, a corrida exemplifica muito isso. Quando a gente corre, a gente está ali naquela corrida, no início da corrida, nos primeiros quilômetros, por exemplo, é uma luta mental muito grande. O seu corpo começa a gritar para você parar. Começa a doer um negócio que nunca doeu antes. Você começa a pensar, não, eu estou lesionado. Lesionei, está doendo muito, está machucando. O joelho que nunca dói começa a doer do nada. Tudo para você parar. Só que quando você tem uma força emocional, e essa força emocional ela também é gerada pela esperança, você fala assim, não, eu vou conseguir. Aí você vai trabalhando com você mesmo, interiormente, vai dar certo. Eu posso mais, eu consigo. E aí aquelas dores vão sendo vencidas. Ou seja, a perseverança vai vencendo as suas dores. A pessoa que está assistindo agora, preste atenção nisso. Quando você continua, quando você persevera, você vai vencendo as suas dores. Você vai superando as suas dores. Não pare nas primeiras dores, nem na segunda, nem na terceira. Continua se dedicando, continue investindo em você, continue buscando a Deus, continue lendo a palavra, orando todos os dias, treinando. Isso é investimento. Você falou algo assim muito forte que eu queria até que eles anotassem agora e que eu não tinha parado para pensar nessa tua perspectiva que você colocou na live. Eu sempre falo de prioridade e tal, mas você trouxe algo simples, poderosíssimo e extremamente didático. É fácil eu dizer, a minha prioridade são meus filhos. Legal. Mas escreve o que você tem realmente feito diariamente. Porque às vezes a pessoa, uma coisa é eu falar, outra coisa é eu fazer. Quantas horas você está gastando com isso, né? Quantas horas você está gastando com isso? E que qualidade é quando você faz isso? Exatamente. Então, assim, você trouxe algo que eu mesmo vou fazer comigo. Quando eu chegar hoje em casa, eu vou pegar um papel e caneta e vou perceber, trazer clareza e luz, porque na luz você muda e você readequa o que está desalinhado. Isso importa, porque nós sabemos qual é a nossa prioridade, mas às vezes nós não estamos fazendo aquilo que queremos. Exato. E as nossas emoções, elas são muito enganosas. Então, às vezes a gente diz assim, não, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer... Tipo, será? Será? Porque se você tiver a estratégia certa, se você realmente tiver uma visão, não trabalhar pela vista, mas pela visão, você consegue fazer exatamente, ter o resultado que você quer, fazendo o que é preciso ser feito, mas diante dos teus valores e trazendo esse equilíbrio. Então, isso que você falou, eu queria que todo mundo fizesse hoje, porque já vai trazer uma mudança gigantesca. E a tua segunda parte da perseverança, porque a perseverança, quando você continua, por exemplo, digamos que eu vejo um problema como ele sendo intransponível, uma montanha. Mas quando eu vou subindo, cada passo que eu vou dando,
aquilo que estava muito longe, cada vez vai ficando mais perto. E minhas pernas vão se fortalecendo, meu campo de visão vai se aproximando daquilo que era o meu alvo. Então, eu não posso paralisar no primeiro desafio, porque realmente eu já até fiz essa dinâmica que você falou, eu já até fiz no Rios. Eu falei assim, gente, não acredita no que eu falo, apenas faz. Todo mundo que está aqui agora, hoje ou amanhã, vai correr e percebe o que o teu cérebro vai te falar nos 5 primeiros minutos, 10, é exatamente o que ele vai falar para ti, a tua mente, quando você começar um desafio. Ele vai dizer para você parar, que é difícil, que está doendo, que as pessoas não te ajudam, que teu chefe não está nem aí para você, que tua família não te apoia do jeito que você deseja, que você não tem dinheiro suficiente, que as coisas não estão acontecendo. Então é isso que a tua mente vai dizer. Mas daí você vai se aconselhar pelo medo ou você vai se aconselhar pela voz de Deus, que é a fé? Exatamente. E sair dessa corrida dos ratos, né, Dedê? As pessoas querem fazer e esquecem de investir nelas. Gente, eu posso garantir para vocês, se você quer ter uma alta performance, antes você tem que investir no seu interior. Porque quando eu sou mais, eu performo mais. Quando eu sou mais, eu vou ter mais resultados. Hoje em dia nós temos muita informação, as pessoas têm informação demais, até, né? Além do que precisava. E as pessoas elas precisam parar e falar assim, nossa, espera aí, será que eu vou ficar desse jeito aqui, nesse trabalho louco, nesse desespero? Será que isso aqui realmente vai me trazer um resultado? Deixa eu olhar para as pessoas à minha volta. O que essas pessoas estão tendo de resultado de verdade? Né? Então, deixa eu olhar para os meus amigos, para as pessoas que eu ando. Deixa eu olhar para quem tem resultado. Será que ele está assim nessa loucura como eu? Será que está trabalhando desse jeito? Ou será que trabalha diferente? Será que trabalha com mais sabedoria? Não é? E o resultado não é só dinheiro. As pessoas têm que entender isso. Tem gente que está com a conta cheia. A pessoa está multimilionária, mas a família está destruída. E aí, vale a pena? Será que vale a pena? A pessoa está lá com sucesso profissional, mas nos relacionamentos está uma destruição. A casa, os filhos depressivos, tomando remédio, aquela destruição em casa. Será que valeu a pena? Sucesso, minha gente, é um todo e não só uma área crescendo. Então, é chegada a hora de você parar e falar assim, não, peraí, deixa eu analisar, deixa eu me ver de fora. Esse exercício todo mundo tem que fazer, né? Se coloca ali no meio como se você não fosse você e olhe para você de fora. Olha para a sua vida de fora. Eu estou caminhando para o resultado que eu realmente quero ter? Ou eu estou caminhando para o fundo do poço? Ou eu estou caminhando para o estresse, um burnout? Ou estou caminhando para uma depressão? Estou caminhando para a ansiedade? Você tem que se olhar hoje de fora, né? Se olhar de fora, esse exercício de me olhar como se não fosse eu. Eu gosto muito de fazer esse exercício que você está falando e já faz um bom tempo que eu faço e para mim funciona muito bem. Não sei se para quem está ouvindo talvez funcione também. Eu faço assim, eu fecho meus olhos e daí eu imagino que eu morri. Que Deus me levou literalmente. Que eu estou numa cama de hospital e tal e Deus me levou. Aí quando eu chego lá em cima, tem uma TV. E daí eu começo a me ver na TV, ali onde eu tô, e tudo que eu tenho feito. E daí o anjo que está do meu lado, os anjos, eles falam assim, e agora, o que você acha que você tem feito? Se você pudesse voltar, o que você faria de diferente? Nossa, mas funciona tanto comigo, Tônia, e eu geralmente choro, porque realmente eu mergulho assim, eu tenho uma facilidade para o mergulho assim, muito grande. Então, eu literalmente sinto mesmo que é Deus ali conversando comigo, óbvio, pedir a presença dele, ele vem. Sim. Ele vem. E daí, naquele momento, Deus que tem dentro de mim, a igreja que tem dentro de mim, vai falando, e eu vou tomando posse daquilo, tomando posse. Aí, quando eu respiro e volto, aí eu entendi.
E daí eu busco ter passos novos, porque, como você falou, não é fácil. A gente fica num exercício hipnótico. Daqui a pouco eu já sei o que tem que fazer, mas o celular toca, o pessoal do cartório já pede uma coisa, o negócio do todo santo dia, outro tal. E quando você vê, você novamente é tomado por problemas que não são seus, mas que você é responsável por resolver aqueles problemas e você vai dar conta e vai resolver. Mas daí você sai daquilo novamente que seria a premissa. Sim. Que seria a tua missão com Deus, a tua missão aqui na Terra, as tuas prioridades. Então, eu acho que lidar com esse ioiô, que é a vida terrena e a vida espiritual e a tua missão e os teus compromissos diários, ela precisa estar bem ajustada e você tem que ter essa flexibilidade, essa resiliência. Eu sinto que a vida é uma eterna dança, é uma eterna sinfonia, né? Quando Davi ia ali para o palácio, Saul estava endemoniado, Deus permitia que ele ficasse, e Davi tocava harpa, e quando via Saul, ele voltava a acalmar, ele voltava a ver, né, a ter esperança, a voltar o espírito, clareza. a clareza. Isso é interessante porque eu falo bastante sobre isso, né? A necessidade que nós temos de fazer retiros. Isso que você faz é um mini retiro. É quando eu paro a minha vida, eu me retiro para eu orar, para eu buscar a Deus, para eu ouvir a Deus, para eu me analisar, para eu descansar, para eu sair desse ritmo frenético, desse barulho externo que nós estamos vivendo, né? De informação para todo lado. Eu faço isso constantemente. Constantemente não, mas várias vezes no ano. De sair, me retirar sem celular, sem rede social, sem internet, para eu mergulhar em mim mesmo. Final de ano é uma ótima fase. Final e início de ano é uma ótima fase para isso. Para você se retirar, analisar, definir novas metas, novos objetivos. Ser grato pelo quanto que você conquistou. Né? Às vezes a pessoa chega no final do ano e fala assim, nossa, mas não conquistei quase nada. Não, peraí, dá uma respirada, olha para trás. Olha para o ano passado. Veja o que cresceu. Se alegre também com o que cresceu. Não só sofra por não ter conquistado tantas coisas que você achou que ia conquistar. Mas seja grato também pelo que Deus fez, os livramentos, os momentos em que você superou dores e sofrimentos. Tudo isso é conquista. Não é? Então, isso que você falou é muito importante, as pessoas tirarem um momento para elas. Eu faço às vezes 2 dias, 3 dias, e eu sempre indico isso para os meus alunos, para o pessoal que me segue, para sair em retiro, fazer ali 2, 3 dias de retiro mesmo, de silêncio. Os eventos também ajudam muito, né? Você vai num treinamento, você vai numa imersão, é muito bom. Mas eu indico sempre que as pessoas tenham 2, 3 dias com elas, sabe? Eu e Deus, para respirar, para ficar calado. Nossa, como a gente tem problema de ficar calado. A gente tem uma necessidade de falar. Não, fica calado. 2 dias calado. Conversando com Deus no meu interior. No primeiro dia, Dedê, é uma loucura. É só barulho, lembranças. Depois você vai acalmando o seu interior. Fora a percepção que a gente tem de que, será, estamos perdendo tempo, eu tinha um monte de coisa para fazer, porque essa voz vai vir, inevitavelmente. Será que... você não vai escutar nada, e isso é uma besteira. Então, assim, quem é mais espiritualizado, às vezes a voz vem com uma dimensão menor, mas quem está começando, certamente está nesse ritmo hipnótico, vai vir muitas vezes. É a história dos 2 lenhadores, né? Eu gosto muito dessa história. Tinham 2 lenhadores que entraram num concurso para eles saberem qual era o melhor lenhador. Então tinha lá uma quantidade de árvores para um e para outro, a mesma quantidade. E os 2 foram. Um era mais velho, era mais maduro. O outro era jovem, naquele ímpeto, né? E aí deu a largada, saiu o jovem louco, cortando madeira. Ele olhou para trás, o senhorzinho estava dentro da tenda. E ele ficou angustiado, né? Falou assim, o que ele está fazendo lá dentro que ele não está cortando madeira? Eu vou cortar, eu vou ganhar. E começou a cortar com força, aquela intensidade do início. De repente ele começou a cansar. Quando ele começou a cansar, sai de lá o lenhador mais velho.
Aí ele vem e uma machadada que ele dava caía a árvore. Aí eu falei, mas o que esse cara fez? O que ele fez? Eu tô aqui cansado, não tô conseguindo evoluir. E aquele lenhador mais velho, mais maduro, ia cortando, cortando, cortando. De repente, ele venceu o mais jovem. E aí aquele mais jovem chegou para ele e falou assim, o que você fez lá na tenda? Que você não começou junto comigo? Deu a largada, eu saí cortando árvore, você ficou para trás. Ele falou assim, eu estava afiando o facão, o machado. Eu estava afiando o machado. Não negligencie o tempo de afiar o machado. Muito poderoso. Isso é muito forte. Jesus ficou 30 anos para ter só 3 anos de ministério. Ele viveu intensamente, ele treinou, ele estudou. O judeu, ele estuda desde os 7 anos de idade. Ele estudou, ele viveu experiências. 30 anos para ter 3 anos de ministério. Não negligencie o tempo de preparação. Não negligencie o tempo que você vai afiar o facão. É, porque o ser humano, ele costuma ter a sensação de que estar ocupado é estar produzindo. E, na verdade, isso não é real. Quantas vezes a gente se mantém ocupado no nosso dia a dia, até para ter esse sentimento de gratificação. Não, eu estou ocupado, eu estou ocupado, estou fazendo. Quando, na realidade, a sabedoria é que vai dar os frutos e fazer você, de fato, ter aquilo que você quer, que é ali o lenhador era cortar as árvores para ter a lenha. Então, olha que profundo isso. Quando nós temos essa percepção madura, porque isso é maturidade. Exato. Isso é tempo de experiência, é tempo de caminhada, é ter errado e daí com nossos erros a gente diz assim, não, dá para fazer melhor, dá para fazer diferente, não vou desistir, vou continuar. Então, quando a gente tem essa percepção e traz para a nossa vida, né? Porque uma coisa é a informação. Isso que todos estão tendo aqui é informação. Sim. Conhecimento vai ser quando eles pegarem tudo isso que a gente está falando, coloquem em prática, executar. E errar, e continuar. E errar, e o que é sabedoria? Sabedoria é o como fazer, é como pegar isso tudo, colocar em prática e fazer do melhor jeito. Sim. Então, isso é sabedoria. Então, assim, que nós possamos ter a sabedoria desse lenhador mais velho. Exato. De não parar no primeiro erro. Porque, assim, eu digo por experiência própria, Tony, por mais que eu tenha meu desenvolvimento humano muito aguçado, eu tenha afiado por meio de livros, treinamentos, do meu todo santo dia, a minha espiritualidade também. Eu sinto muita dificuldade com o tempo do preparo e da espera. Sim. De verdade, tô abrindo meu coração. Eu sinto uma dificuldade, porque eu digo assim, meu Deus, porque eu sou intensa. Sim. Então eu falo assim, Deus, eu tô dando o meu melhor, mas por que não aconteceu ainda? O que eu tô precisando ver que eu não tô vendo? Me mostra. Então, imagina a pessoa que nunca fez um curso, que não ouve a palavra, que tá no piloto automático. Então, assim, é desafiador o tempo do preparo para todo mundo. Exatamente. Mas veja, quando você não para e você tira esse tempo para afiar o machado, aí você começa a ter essa maturidade. Porque, veja, quando a gente estava conversando aqui no início, você falou, não, estou fazendo um lançamento agora que está sendo maravilhoso e eu estou conseguindo curtir. Eu estou no flow. Você está no flow no lançamento. E está dando tudo certo, faturamento alto. E eu não estou com peso, estou tranquila. Você só chegou nesse ponto porque nos primeiros lançamentos que você fez, você sofreu. Sim. Esse lenhador mais jovem, ele aprendeu a maior lição da vida dele. Por quê? Porque ele estava cortando a madeira. Ele estava errando. Ele estava fazendo. Se ele tivesse não entrado na disputa, ele não tinha aprendido nada. Então, as pessoas elas têm que entender, mas Tony, o que é afiar o machado para mim na prática? Na prática é você entender, você tem uma caixa de ferramentas, que são as nossas emoções, práticas espirituais. Olha essa caixa de ferramentas, começa a analisar o que é bom e o que não é. Estou indo para um lançamento. Nossa, eu estou angustiado, eu estou com expectativas altas. Corta a expectativa alta, expectativa não serve para nada.
É uma das emoções, é uma das ferramentas que geram emoções tóxicas. Eu coloco uma expectativa lá em cima, aí eu tenho tudo para me frustrar. Agora, quando eu ponho a expectativa lá embaixo, e eu dou o meu melhor. Não, eu não estou esperando nada disso aqui. Agora, eu estou dando o meu melhor. Aí tudo fica mais leve, não tem sentimentos tóxicos. Mas o sentimento de eu dar o meu melhor vai gerar emoções boas. Estou me dedicando. E por não estar com peso, que nem o avião, consegue voar mais alto, consegue fazer o voo e consegue manter-se no voo. Exato. Porque às vezes tem pessoas que eu percebo que elas até dão o primeiro passo, o primeiro C, que é começar, mas elas não dão o segundo, que é continuar e concluir, que é o terceiro. Sim. Então, a importância de você ter essa leveza. E essa leveza, as pessoas têm que perceber, né, Tony, que é com o tempo, porque você vai adequando, você vai ajustando. Vai ter um dia que você não está tão bem, aí você ajusta. Nossa, o que aconteceu nesse dia? Vai ter um dia que a esperança vai diminuir um pouquinho, mas você diz, o que ativa? Falar com fulano de tal, escutar a palavra tal, cantar, orar, fazer isso, ir para academia. Aí você vai... por isso que precisa se conhecer. Exatamente. E essa esperança, às vezes você acha que está menos esperança. Não está. Ela está aí dentro. É só o sentimento que mudou. Porque quem tem esperança toma decisões. Você tomou a decisão de que vai fazer algo. Você vai até o fim. No meio daquilo pode acontecer o que for. Mas você tomou a decisão que vai até o fim. E você vai até o fim. Desculpa. E às vezes você precisa também dar um passo para trás. Não adianta ficar dando murro e ponta de faca. Às vezes você está num caminho e você fala assim, não, aqui não está dando. Não tem problema, está tudo bem você dar um passo atrás e tomar outro caminho. Teve algo que você falou uma vez na sua casa, que também tocou muito meu coração, que é sobre o posicionamento. Porque muitas das pessoas que estão nos ouvindo atribuem tudo ao diabo. Sim. Tudo à espiritualidade. Não, isso está dando errado por causa disso, tal, deixei Cultura brecha. brasileira, viu, Dedê? Deixei brecha e tal. E teve algo que você falou para mim, que hoje eu repito muito, é uma das minhas falas, eu importei para mim, que é sobre o posicionamento. Você falou assim, Dedê, a partir do momento que você se posicionar, não existe mais brecha. Porque se está tendo brecha, é porque faltou posicionamento. Fala um pouco sobre isso de forma didática, porque eu creio que vai ajudar muito dos que estão nos ouvindo. O brasileiro ele tem uma cultura de transferir a responsabilidade das coisas que acontecem. Isso é muito sério. E as pessoas precisam entender isso para que elas possam mudar as ações, para mudar resultado. Não tem como mudar resultado de uma vez. Eu não mudo o resultado de uma vez, eu mudo as minhas ações primeiro. O resultado ele vem naturalmente. Por isso que voltando naquela questão de colocar uma expectativa muito grande no resultado, é frustrante. Eu vou colocar uma energia nas minhas ações. O resultado vai vir naturalmente. Ele vem. E o brasileiro ele tem essa cultura de transferir responsabilidade, né? Porque eu não estou conseguindo porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, meu pai, minha mãe, eu não tenho dinheiro. Ou é o governo, ou joga para cima do governo. Ou então aquela questão de falar assim, não, é o demônio. Tem forças malignas me oprimindo, me travando. Tá. Então vamos pensar uma coisa. Se não existisse isso, se não existisse influência demoníaca, o que você está fazendo de efetivo? Como você está se portando efetivamente? Imagina que não existisse nada, nenhuma influência maligna. Como está o seu fazer, suas ações, seu posicionamento, os exercícios que você está fazendo, exercícios espirituais, emocionais, suas ações concretas no seu trabalho, você está dando tudo de você, o melhor de você. Não estou falando que é o melhor de todo mundo. Não é o melhor de todos, não. É o meu melhor. Então imagina que não tivesse influência do inimigo. Você está fazendo tudo que é necessário para vencer, humanamente falando? Porque eu levo assim, ó. Se eu já fiz
tudo que eu tenho que fazer, com toda a intensidade, com toda a sabedoria, com toda a ajuda, e aí está travado, aí eu vou parar para analisar que pode ser algo espiritual. Na minha vida, na minha missão, 15 anos de missão, eu aprendi isso. A questão espiritual vem último do último caso. Porque a questão espiritual pode até ser Deus travando para que não aconteça, porque pode não ser a vontade dele. Deus sabe o que acontece amanhã, eu não sei. Verdade. Às vezes o que eu quero hoje pode ser uma armadilha para mim. Uma distração para você não seguir seu propósito. Ou às vezes, nossa, eu quero isso, mas Deus sabe que às vezes o que eu quero pode ser depois uma destruição para minha família. Então, eu deixo de último por último a questão espiritual. E eu vou analisar pelo que eu estou fazendo. Eu estou me dedicando, eu estou pagando preço. O que é pagar o preço? Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou usando práticas espirituais. Eu estou usando práticas emocionais, como a gente falou, de organizar as nossas emoções, separar a emoção boa, a emoção ruim. Eu estou me analisando, estou pedindo ajuda. E aí aquilo que você falou que é o mais importante. Estou me posicionando como filho de Deus. Porque pensa comigo, Dedê, você tem 2 filhas lindas. Suas filhas chegam lá no café da manhã e falam assim: mamãe, será que eu posso tomar café? Suas filhas, elas chegam... Não, ela se posiciona, ela já pega, já abre a geladeira. Ela chega lá na geladeira e fala assim: mamãe, será que eu poderia abrir a geladeira e pegar um chocolate? Não. Será que eu poderia sentar na mesa para jantar com você e com o papai? Elas não fazem isso, porque elas já são posicionadas como filhas. Ela já chega, arrasta a cadeira, senta e come. Aí você vê que existe um problema mais profundo que é a identidade. Então a pessoa ela não está trazendo essa identidade de filha, logo afasta a paternidade de pai. Tem uma coisa muito séria, Dedê, que eu acho que é uma das coisas mais profundas que o meu público sofre, o seu público também deve sofrer, eu acho que a maioria das pessoas, que é a identidade deturpada e também o sentimento de culpa. A pessoa errou em um determinado momento da vida, ela cometeu um erro sério e por causa daquele erro, ela acredita inconscientemente que ela tem que pagar a vida inteira. Isso é terrível, terrível, porque essa pessoa, ela vai começar a atrair coisas ruins para a vida dela. Porque ela assumiu um posicionamento de pagar o preço de algo. E aí a pessoa errou, às vezes, há 10 anos atrás, e ela vem pagando. Ela começa um relacionamento e inconscientemente ela sabota aquele relacionamento. É uma dívida sem fim. Sem fim. É terrível. Essa pessoa ela vai atrair doença. Ela vai atrair maldição. Ela vai atrair opressão. Aí você me pergunta, aonde o demônio trabalhou nisso? Não trabalhou. Ela puxou. Ela foi aceitando. Ela atraiu isso para a vida dela. Isso é muito sério. As pessoas precisam se perdoar. Elas precisam rescindir os contratos inconscientes. Isso é muito forte. Porque a pessoa ela faz esse contrato lá atrás com ela, que é um contrato de culpa, chama contrato de culpa. E ela faz esse contrato, só que ela coloca, que nem as procurações que eu faço no cartório, por tempo indeterminado, porque todo contrato ele tem um prazo, né? Ou ele vai, e pode até ser que seja contratei contigo e por enquanto nós não rescindirmos, vai renovando automaticamente. Só que essa pessoa ela fez isso, ela fez um contrato de culpa em que a renovação é anual. Sim. E ela não se permite prosperar. Por quê? Porque ela diz, não é justo o que está acontecendo comigo. Realmente eu mereço. Não, eu fiz isso. Só que ela fez isso há anos e anos atrás. E o nosso Deus não é o Deus do Antigo Testamento, um punitivo. Não, não, não. É um Deus do Novo. É um Deus que ele
protege, que ele salva, que ele pega a prostituta, que ele não vê, ele pega exatamente o cobrador de impostos, ele pega aquele que é analfabeto, ele não faz distinção de quem tem sabedoria, de quem sabe, de quem não sabe, de quem nunca pecou, não. Ele é um Deus da justiça, ele é um Deus da possibilidade, ele é um Deus que ele restaura, da restauração. Da vida nova, do novo, da restauração, da Então, assim, cura. eu acho que esse ponto que você tocou é muito forte. Então, você que está nos ouvindo, hoje faça um compromisso de você de rescindir todos os contratos inconscientes de culpa que você fez com você. Não, e uma reconciliação comigo mesmo. Sim. Um perdão, um auto-perdão. E falar pra mim mesmo, olha, eu me amo. Sim. E eu me perdoo. A gente faz um exercício muito lindo. Na frente do espelho eu ensino bastante isso. A pessoa olhar nos próprios olhos. Às vezes a pessoa não faz isso. Vai no espelho e olha dentro dos seus olhos e fala com você. Eu te libero para prosperar. Olha lá olha no espelho, olha dentro dos seus olhos e diga: você é importante, você é precioso, eu te amo. Eu te libero hoje de todas as amarras da culpa. É como você falou, às vezes as pessoas não estão entendendo desse contrato. Ah, mas eu nunca assinei o contrato. É inconsciente. Não é um contrato material. É com as suas palavras. Às vezes até mesmo a sua mãe assinou por você. A sua mãe falava: você vai pagar por isso aí. Não faz isso que Deus castiga. E ela foi implantando assim nos seus pensamentos, em crenças, em pensamentos lá dentro, enraizados na história de vida da pessoa. Ela acredita que ela tem que pagar sempre. Que ela nasceu para sofrer. E aí essas pessoas, elas vão atrair tudo do pior para a vida delas. E é uma dor saber disso. E às vezes a gente fala e não entra na cabeça da pessoa. Dá uma dor. Não sei se você tem essa dor também, Dedê. Às vezes a gente quer abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro. Não, você é filho. Filha de Deus. Você tem acesso à mesa. Pode chegar, tira a cadeira, senta. Senta e come. O banquete está disponível para os filhos. Sabe? Tirar isso da sua cabeça de que, mas eu não mereço. É claro que não merece, ninguém merece. É graça, é favor, imerecido. É isso. Seus filhos não pagam para sentar na mesa e comer. Eles não têm que trabalhar para comer. Eles não têm que pagar nada, não têm que sofrer. Você que tem filho em casa, seu filho não tem que sofrer para receber um leite desde quando ele nasceu. Você dá de mamar para o seu filho, você dá. É uma doação, é gratuitamente. Graça quer dizer favor não merecido. Pior, se merecesse, você não ia querer, porque te traz dor. Sim. Fisicamente, engorda a mulher lá. Tem uma série de coisas ruins e negativas que estão ali na maternidade. Mas a graça é tão grande que todas as coisas negativas ficam lá no chinelo, lá no chão. Então, se você está ouvindo agora e assistindo, você precisa entender isso aqui. Será que eu tenho sentimento de culpa? Será que eu tenho esses contratos negativos comigo mesmo? É aquela pessoa que constantemente pensa assim: nossa, as coisas estão dando muito certo para ser verdade. É aquela pessoa, Dedê, que ganha um presente e fala assim: nossa, mas não precisava. Como não precisava? Você está ganhando um presente. É uma alegria para alguém te dar um presente. Aí você fala: nossa, aí tem pessoas que ficam constrangida porque ganhou um presente. Isso é um grande sinal de que você tem um sentimento de culpa. Você pode ter um sentimento de culpa. Pode ter isso enraizado dentro de você. Ou já fica naquela neurose. Nossa, eu já tenho que dar um em troca. Isso, É a mesma coisa de elogio, né? Alguém te elogia. Nossa, você tá tão bonito. Aí você nem tá achando a pessoa bonita. Ai, você também. Eu já fico, tipo... São seus olhos. São seus olhos. Não, aceita, receba. Seja um bom recebedor. Sendo filho, se você é um filho e você é bom recebedor, a vida vai ser extraordinária para você. Vai acontecer coisas que você não esperava. Deus vai te surpreender. Porque você está receptivo, você está aberto. Você está sentando à mesa para comer. Exato. E aí os manjares vão vir. Sim. Então,
A pessoa tem que parar e falar assim, refletir mesmo. Por isso que é importante o que você faz. Eu entrar dentro de mim, fazer um retiro, parar um tempo para pensar lá como você fez aquele exercício da morte, de você se ver morta. Provérbios vai dizer que é melhor ir num velório do que ir numa festa. Sim. Porque você pensa mais na sua vida, você analisa mais você. As prioridades. Toda pessoa tem que fazer isso, Dedê. Sim. Ela tem que ir para um quarto, para um retiro, para um lugar de retiro, para um mosteiro, para uma fazenda, não sei. Vai, senta e se analisa. Olha para você o que você está sentindo. Quais são as suas emoções predominantes? O que está predominando nas suas emoções? E se analisar, ver a sua história de vida. Eu amo a minha história de vida. Eu estudei ela mais de 20 vezes. E cada vez que eu vou lá na minha história de vida, eu me lembro de coisas que eu não estava no meu consciente. E o que você falou, esses contratos, eles agem no inconsciente. A pessoa não está vendo, não está percebendo, ela só está colhendo uma vida ruim. E tem pessoas, você deve conhecer pessoas de perto, que tudo de ruim acontece com aquela pessoa. A pessoa fala assim, não, eu só posso ter jogado pedra na cruz. Sim. Não tem nada a ver com isso, não é castigo de Deus. Pode ser que você venha atraindo tudo isso. É a frequência que você se colocou, é os lugares que você se permite, são as escolhas que você faz. Isso é tão poderoso, a pessoa parar para analisar isso, porque tem pessoas até que dizem, eu tenho um dedo podre, né, com relacionamento, e quando você vê, não é o dedo que é podre, na verdade, as escolhas dessa pessoa são repetitivas por causa de projeções que ela faz e de coisas que ela quer. Uma parte dela acaba atraindo aquilo porque ela entende que é o que ela merece. Exato. Ela não se coloca na identidade de filha para entender realmente o que ela merece receber. E daí ela vai buscar, às vezes, algo que ela não teve na paternidade com o pai. Ou ela teve daquele jeito, batia, ou maltratava, não era um pai acolhedor. E ela diz, não, o que eu mereço é isso, porque a única visão de amor que eu tive, que era do pai, eu recebia isso, é isso que eu mereço. Como que essa pessoa tem esperança? Sim. Se ela já espera que algo ruim vai acontecer. Ela não tem, a visão de mundo dela é essa, como você está falando. Sim. As referências que ela teve, essas referências moldaram a visão de vida, a visão de mundo. E isso é interessante, né? Porque uma vez eu vi o Pablo falando sobre isso, que os P's da nossa vida, né? Tipo, as referências, é tudo com P, né? Praticamente pai, padrasto, patrão, professor, pastor. E daí, quando você vê os P's da sua vida, eles têm afetividade diante de você. E a crença limitante, ela é instalada exatamente por um momento de afetividade ou por repetição. Então, você vê um pai, um professor, quantos alunos, né? Pequenininho. Na escola, principalmente. Sim. Então, hoje, a partir dessa conversa que a gente está tendo sobre esperança, procura ver tudo isso que a gente está trazendo à tona, vai anotando, porque estão sendo chaves valiosíssimas, né? Eu mesmo estou fazendo uma autoanálise aqui, o tempo inteiro que você vai falando, eu vou trazendo e já vou fazer bastante coisa à noite, porque esse retirar-se precisa ser constante. Sim. Além do retirar-se, que nem você falou, que é mais forte e profundo e vai trabalhar melhor, que é você ir para a fazenda, para um retiro e tal. Eu faço isso todo santo dia à noite. Então, quando eu vou dormir, aí uma dica para vocês, mas ao mesmo tempo um perigo. A tua mente, se ela não é acostumada, você não vai conseguir. Você vai dar 1 minuto, você vai dormir. Vai pegar no sono. Então, como eu já faço bastante tempo... exercício tem que ter, né? É um exercício. Então, por exemplo, eu primeiro sento, eu respiro, aí eu faço uma autoanálise de todo o meu dia. Desde o momento que eu acordei, o que eu fiz, se isso foi bom, o que trouxe frutos, qual foi o momento que me deixou mais feliz. Por quê? Porque é importante a gente perceber, nossa, tá vendo? Aquilo que eu fiz menos, mas era aquilo que é prioridade, foi uma coisa que mais me deixou feliz. Sim. Quando eu recebi aquele abraço, ou quando a Liz me contou aquela coisa, ou lá a Liz trouxe aquilo que tinha acontecido com a professora em sala de aula, ou o Tiago fez. Então, a gente vai percebendo o nosso dia ali, e daí no outro dia, porque como você tá cansado, então entra mais fácil no teu subconsciente. Sim. Que você já tá desligando. E você leva isso pro teu sono. Então, o que eu costumo fazer? Eu faço essa autoanálise do meu dia e eu já coloco meu campo de visão para o dia posterior. Então, eu já vou profetizando. Já agradeço, eu creio que coisas extraordinárias acontecerão amanhã. Eu já agradeço
por todas as pessoas que o Senhor vai me apresentar. Então, eu já faço isso há muitos anos, acho que desde a época do Todo Santo Dia, e já virou um hábito meu. Então, todo santo dia eu faço a autoanálise e eu já faço o campo de visão, mas já agradecendo, já profetizando. Exato. É uma das coisas mais fortes que nós precisamos ativar, é a gratidão. A gratidão é bíblica. Hoje a ciência explica e fez vários experimentos, mas isso já está na Bíblia há milhares de anos atrás. Paulo e Silas, um certo dia, eles estavam presos. E eu já fui na Terra Santa, não sei se já foi. Ainda não. Quem já foi vai saber, quem não foi já profetiza que você vai em nome de Jesus. Na Terra Santa a gente vê como que eram as prisões. As prisões não eram como a gente vê hoje, que é uma salinha que tem grade, não. Era um calabouço, era um buraco. Não existia saneamento. Não existia. Então tudo que você fazia, as necessidades fisiológicas, você fazia no mesmo lugar. Então Paulo e Silas, antes de serem presos, eles tinham sido açoitados. Tinham levado chicotadas até sangrar. Os chicotes naquela época tinham pontas de arame na ponta. Então você sangrava. E eles foram jogados sangrando dentro desse buraco, desse calabouço. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar e louvar a Deus. Dedê, eles tinham tudo para reclamar. Eles tinham tudo para falar assim, meu Deus, mas como é que o Senhor permite acontecer isso comigo? Eu estou pregando a palavra. Eu fui separado como apóstolo. E o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Eles tinham tudo para murmurar. Mas no lugar do murmúrio, eles começaram a cantar. Pensa, a cantar e louvar a Deus. Não era canção triste, não. Era canção de louvor. E diz a palavra que, enquanto eles cantavam, toda a cadeia foi aberta. Se arrebentaram os grilhões. Mas é muito forte isso aqui, é muito impactante, porque não foi só a cadeia de Paulo e Silas que abriu. Todas as cadeias de todos os presos se abriram. Todos os grilhões se romperam. Através do poder do louvor. Então, quando a pessoa aprende a ser um homem ou uma mulher de louvor, ela traz libertação para ela e para todo mundo à sua volta. Ela traz esperança não só para ela, mas ela acaba espalhando para todos. Isso que você está falando é muito importante. Tem até um estudo científico que fala que, por exemplo, se tem uma pessoa deprimida aqui, o raio parece que é de 3 quilômetros, né, que chega Exato. nas pessoas que estão ali. Então, olha, da mesma forma, isso. a esperança, a alegria. Então, quando nós nos colocamos na posição da alegria, que quando você está louvando, e da gratidão, você está agradecendo, você é muito forte. Você vê estudo. E é um posicionamento. E é um posicionamento. Voltando no posicionamento. Eles se posicionaram como homens do louvor. Como você está falando. Então, na prática, né? Pessoas falam assim, você está falando de posicionamento, eu não entendi. Qual que seria na prática? Aqui está uma prática clara. No lugar de reclamar, agradeça. Se posicione como um homem, uma mulher de louvor, de gratidão. Se posicione como alguém cheio de alegria. Porque, veja, a maioria das pessoas, elas reagem às emoções que aparecem. É natural, lembra que eu falei que a gente tem uma inclinação para o mal? É natural eu acordar de manhã, às vezes, para baixo. Só que qual que é a diferença de quem se posiciona? Quem se posiciona não aceita sentimento tóxico. Eu acordei de manhã para baixo, não quer dizer que eu vou passar o meu dia para baixo. Eu vou usar dos recursos que eu tenho. Eu me posiciono, então eu levanto as minhas mãos. Eu começo a agradecer, eu trago os motivos de gratidão. Eu coloco uma música, eu canto, eu dou um sorriso. Porque outra coisa que as pessoas fazem errado, elas só sorriem quando sentem uma alegria. E está errado, você tem que sorrir antes para ser alegre. Sim, eu faço muito esse exercício. Todo santo dia também, é até engraçado que as meninas ficam rindo, né? Eu chego no café e eu fico assim, mamãe, que tá assim?
Aí eu fiz, não, é que tá... Mas o legal é que depois no dedo tá assim, tá todo mundo Contagia. rindo. E contagia todo mundo. E ela ficou rindo de mim. Eu fiz, não, a gente tem que... Então, eu tenho várias coisas que eu faço diariamente e é engraçado. Eu acho engraçado. Posicionamento. É posicionamento. Porque às vezes a pessoa diz assim, Dê, você tem muita energia e tal, você já acorda assim? Eu fiz, não, eu me posiciono, eu vou pra academia, porque eu sei que uma coisa que me ativa muito é o exercício físico. E lógico, né? Sim. É remédio endógeno. Então lá eu libero endorfina, dopamina, serotonina. E daí eu vou, mas eu não faço qualquer academia. Eu malho, eu pulo, nossa, eu ativo de um jeito que é impossível, Tony, de verdade. Se as pessoas soubessem disso, todo santo dia sem malhar de 6 horas da manhã. Porque eu saio de lá, eu posso ter acordado a pior pessoa, mas eu saio de lá totalmente mudada. Por quê? Porque eu me posicionei. Então, é legal você ter trazido essa didática. A prática, né? Prática. Nossa, mas O dia a esse dia. raio de se posicionar. É isso, você não acordou bem, você está cansado, e você diz, não, me posiciona, eu não aceito isso. Exatamente. Eu vou me posicionar porque eu ter acordado não significa que eu vou ter o dia todo ruim. Eu faço live todos os dias 7h57. Aí eu acordo 7 horas todos os dias e vou pro meu banho. Depois eu vou me preparar pra live. Às vezes eu acordo com sono. Às vezes você não dorme bem na noite, você acorda com muita vontade de dormir mais. E você faz shows, enfim, né, Sim. tem uma vida corrida. Aí qual que é o natural das pessoas? Que infelizmente, né? Eu acordei com sono, eu fico de mau humor. Nossa, eu tenho que trabalhar mesmo, coisa chata, eu queria dormir mais, mas que vida ruim. Né? E começa a ver aquela reclamação, aquela murmuração. Gente, o murmúrio é o louvor ao diabo. Sabe o que eu fiz? Você vai rir de mim. Conta aí pra gente. Mas não tem problema, não. Eu comecei a fazer, quando acordar, eu comecei a fazer abdominal ainda deitado. Uau. Aquele que você traz Ativando. traz o joelho aqui no peito. 15 abdominais o mais rápido que eu pudesse. Uau. Ainda na cama. Ainda na cama. O que aconteceu? Em segundos, batimento cardíaco alto, Uau. disposição, desperta, já vou pro banho, já começo a louvar. Com alegria, e eu vou falando em línguas, eu vou orando em línguas. Porque eu não aceito sentimentos tóxicos. Isso é posicionamento, minha gente. É igual você que está na sua casa, talvez a pessoa está hoje num ciclo de que assim, todo mundo é negativo perto dela. Isso é difícil. Se posiciona, comece a não aceitar murmuração perto de você. Ah, mas eu vou falar para a pessoa? Não fala nada, só sai do lugar. A pessoa vai começar a perceber e vai parar de falar. Sai do ambiente ou começa outra conversa. Não aceite perto de você, se posiciona. Reclamação, fofoca. Nossa, fofoca é a pior coisa que existe. Tudo isso gera sentimentos tóxicos, emoções tóxicas, perdão. Você tem que se posicionar contra isso. Contra isso. Outra coisa que você tem que se posicionar contra a preguiça. Sim. A preguiça é uma sugadora de energia, de propósito, Total. de missão. Quem se entrega à preguiça ela vai comendo o seu propósito de vida assim, ó, cada vez mais. E você vai ficando cada vez mais deprimido, cada vez mais triste. Sem esperança. Sem esperança. Isso é muito poderoso, Tony, porque quando nós ativamos o entusiasmo, a nossa alegria, a nossa força, quanto mais energia a gente gera, porque a energia é que nem uma hidrelétrica. Sim. Ela é gerada na medida que você vai se movimentando. Quanto mais movimento, é o contrário. A pessoa diz, não, eu vou descansar, ficar no sofá. Não. Se você sair para fazer uma coisa e tal, você vai ter mais energia, porque você está movimentando o seu corpo, você está movimentando... Exato. Enfim, você está se posicionando, está se colocando de pé. Então, isso que você falou é muito forte, porque a preguiça, ela de fato, ela vai comendo toda a nossa esperança. É corrosiva, é altamente corrosiva. E ela vai crescendo, né? Ela vai crescendo. Ela cresce, câncer. cresce. De repente você está lá no quarto fechado, você nem sai de casa, você não sai nem do quarto. Aí você começa a ter que comer dentro do quarto. Se instalou uma doença seríssima, que vai ser complicado você sair dela. Então não aceite a preguiça. Final de semana, gente, descansar não é ficar na frente de seriados e filmes. Isso não é descansar. Isso é preguicinha. Ela começa assim bonitinha, tô com uma preguicinha. Você vai se entregando. Já põe tão diminutivo. Se entregando. De repente ela abraçou você. Imagina a preguiça como se fosse um monstro. Uma bruxa, um monstro terrível abraçando você. Essa é a preguiça.
Ela vai tirar todo o seu propósito. E aí pensa, uma pessoa com um propósito poderoso, que poderia estar fazendo diferença no mundo, está lá deitado em um sofá o dia inteiro. Olha que coisa triste. É muito triste. É triste. Um soldado de Deus. Um soldado que poderia estar vencendo batalhas, que poderia estar abrindo vias para a própria família. E fora que você vê que todos os grandes erros assim que tem na Bíblia é quando a pessoa ela não se posicionou. Ela tinha que estar, por exemplo, na guerra e não foi. Davi, um exemplo. No momento que ele era para estar guerreando, ele resolve ficar no palácio. Então, quando a mente vazia. A mente vazia. Aí dá abertura para o pecado e da destruição. Exatamente, exatamente. Então, a pessoa ela tem que perceber o tempo de cada coisa. Exato. A gente não está dizendo para vocês, gente, pelo contrário, até porque o Tony, eu conheço, é meu amigo, ele fala, desfruta. Uma coisa é desfrutar, outra coisa é você alimentar uma preguiça. Você alimentar e deixar ela te abraçar a ponto de você nem querer sair mais. Exato. Quer desfrutar? Vai ver um filme com a sua família. Sim. Vá com seus filhos no cinema, vai passear, né? Fazer uma caminhada no final de semana, vai fazer um esporte que a gente gosta de fazer. Esporte. Amo, domingo a domingo. É sensacional. Isso é desfrutar. Vai fazer uma viagem. A viagem. Viagem, eu acho que é uma das coisas que mais faz você, assim, ter novas sinapses neurais, porque você sai do teu cotidiano. Então, um dia é como se fossem 10 dias juntos. É incrível isso. Quando eu viajo assim, Tony, nossa... Eu até vou falando para o Tiago, você não percebe que é surreal isso? Tipo, parece que a gente viveu um dia, 7 dias. Porque são sinapses. Você nem acredita, né? Você nem acredita. E vai. Então, assim, a viagem, ela é muito importante. Às vezes a pessoa diz, mas não tenho dinheiro. Gente, é tudo desculpa. Você tem condições, você trabalha, vai juntando aos poucos. Exato. Você tem que ter planejamento, você tem que ter as prioridades. Até para você ter a sua esperança. Você esperar por coisas boas. Porque tem pessoas que só vão sobrevivendo. E a vida não é pagar boleto, gente. Mas a tentação é ficar parado, sozinho e afundado em conteúdos. Sim. Essa é a tentação de hoje. Eu fico ali parado, deitado. Quando eu tenho um tempo sem trabalho, a pessoa fica deitada. E ela se envolve em uma série que ela tem que demorar 3, 4 dias para assisti-la. É como se fosse fuga mesmo. Total. E aí você para e fala assim, nossa, passou o final de semana. E eu não fiz nada. Meu Deus. Com as pessoas que dormem demais. E eu sinto no meu coração assim, sabe, Tony? Se a pessoa tá dormindo demais é porque ela não tá com vontade de viver. Ela tá com vontade de viver de menos. Porque quando a gente tá com vontade de viver, a gente quer acordar, a gente quer aproveitar o dia, a gente já tem pessoas que a gente quer ver, tem os filhos que a gente quer brincar e tal. E se você quer dormir o dia inteiro, é porque você não tá tendo vontade de viver. Sim. E são várias facetas, assim, né? É muito complexo essas questões, porque tem muitas pessoas também que estão com falências de saúde. Sim. Então, pessoas que estão com faltando hormônios, vitaminas. Sono, sim. E isso também é amor próprio, né, Dedê? Aquilo que a gente falava no início, de cuidar de nós mesmos. Cuidar de você também é você ir no hospital, você procurar um bom médico para saber como está a sua saúde em si, né? Como estão seus níveis de hormônio, de vitaminas. Entender que você é um todo. Nós somos não só espirituais, não só físicos, não só emocionais. Nós somos físicos, emocionais e espirituais. É um todo. Eu preciso cuidar disso também. Há pouco tempo a gente fez isso lá em casa, né? A gente começou um acompanhamento mais próximo, assim, mais de perto com um médico. Um médico que acompanha a gente agora em todas as taxas. Então, a cada 60 dias a gente faz todos os exames de novo. A gente suplementa vitamina que está faltando, porque hoje os nossos alimentos não trazem para nós os nutrientes que nós precisamos. Tem que suplementar e tem que ficar analisando. Tem que ficar analisando tudo. Então, isso também é ter performance. É você cuidar de você. Entender que você precisa de cuidados. E o cuidar-se é se amar. Aí volta naquela questão lá no início que a gente falou de culpa, de não me ver vitorioso. Isso também é se posicionar. Como você tem se posicionado fisicamente?
Os exercícios estão em dias, você faz exercício físico, faz um esporte, você cuida da sua saúde física, você sabe como está a sua saúde física detalhadamente. Tudo isso é se posicionar na prática. Em um relacionamento também, como que eu me posiciono em relacionamento? Será que eu estou sendo abusivo ou será que eu estou sendo passivo para que o outro possa me controlar? Isso é muito importante, você fazer essa primeira pergunta, porque a gente sempre acha que é o outro que está nos abusando, né? É difícil quem está em casa fazer essa primeira pergunta. Será que eu estou sendo abusivo? Eu falo muito isso na live, né? Cuidado com a energia controladora. Eu falo porque eu tenho essa energia controladora. E eu precisei muitas vezes na minha vida parar e me recolocar, me reposicionar. Peraí, será que aqui eu estou sendo controlador ou eu estou cobrando algo que é bom para a pessoa? Ou se eu estou cobrando algo que é bom só para mim? Será que eu não quero que seja do meu jeito, das minhas formas, do meu formato? Então a gente tem que tomar cuidado, porque é inconsciente. Sim, é automático até. De repente eu estou oprimindo alguém. E eu não estou falando só de relacionamento amoroso. Estou falando de amizade, estou falando de trabalho, de conexões no trabalho, de conexões de colegas, de amigos, de relacionamento também amoroso, de pai e filho, filho e pai. De repente, você que tem uma energia controladora, de repente você está cobrando. Você está sendo opressor. Você está querendo controlar a vida do outro. E vai afastando todo mundo. Vai afastando todo mundo ou vai machucando as pessoas que você mais ama. Porque quem mais a gente machuca é quem mais a gente ama. E a gente mais gosta, é verdade. Ou será que eu estou sendo passivo demais? Eu estou deixando a pessoa me controlar? Eu preciso também me posicionar para cortar esse controle do outro. Eu tenho que colocar limites. A Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então, por vocação dada por Deus, eu tenho que ser livre. É muita coisa, né? Nossa, é muito profundo. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está assim, caindo tantas fichas, está dizendo assim, meu Deus, não foi só sobre esperança que vocês trouxeram, porque assim, a esperança para você sentir, como o Tony começou, precisa alimentar. E daí você vê que a gente está navegando, Tony, para quem está nos ouvindo, é importante você entender que existe um oceano para ativar essa esperança. Esses posicionamentos, né, que geram esperança. Esses posicionamentos geram esperança. E daí o que se percebe? Eu preciso ter o autoconhecimento, eu preciso resgatar a minha real identidade. Porque às vezes a pessoa ela começa a se olhar, mas ela resgata a identidade que ela recebeu na infância, que não foi a correta, de algum professor, ou mesmo de um pai que não foi um pai amoroso, porque ele não sabia dar amor, não foi o que ele recebeu, a mãe. Então, quando nós nos tornamos o ser que Deus realmente fez nós sermos, né? Porque ele sabe do início, do meio e do fim, e a gente se coloca na real identidade, aí tudo começa a acontecer. Porque se as coisas ainda não estão acontecendo na sua vida, é porque você não se posicionou na sua real identidade. Tem uma historinha que eu não sei se você já viu, que é do peixe tentando subir numa árvore. E ele tenta, e ele não consegue de jeito nenhum. Aí, de repente, ele se vira, vê um oceano e ele mergulha naquele oceano e ele começa a nadar. Vai longe. Então, a real identidade dele não era subir numa árvore, a missão dele não era. E talvez você que está nos ouvindo, você está sem esperança porque você está tentando subir árvores, quando na verdade a tua missão era mergulhar fundo em oceanos. Uau. Então, quando a pessoa ela toma posse de quem ela tem esse conhecimento, ela ativa, e ela sabe que não é uma pílula mágica. Não é que você vai, por exemplo, alimentar a tua esperança hoje e vai ser para sempre. Eu ativo todo santo dia. É como a água que a gente toma, é como o alimento que a gente se alimenta, é como tudo, como o sono que a gente precisa. Então, o que as pessoas têm que compreender, né, Tony, sair dessa ilusão de que a gente vai fazer um curso, a gente vai entrar num relacionamento, a gente vai casar, ou a gente vai passar num concurso, a gente vai ter uma empresa próspera, ou a gente vai ter um lançamento XYZ, e acreditou que pronto, resolveu. Não, não, não. Na realidade, é você fazer todo santo dia, saber que Deus nos deu o dia. Dedê, isso é necessário demais a pessoa entender.
Você trouxe uma questão aí muito, muito, muito importante. Toda ação tem sua reação. Tudo que eu planto eu colho. E não é da noite para o dia. As pessoas precisam entender isso. Hoje, o que eu conquistei hoje, eu plantei há 20 anos atrás quase. Não é da noite para o dia. Como também não foi da noite para o dia que a pessoa chegou nesse estado trash que ela está. Sim, isso é forte também. Os problemas que aconteceram, que estão acontecendo agora, eles não começaram ontem. A depressão não foi, de repente eu fiquei deprimida. Não, ó. Existiu um processo. E esse processo, você tem que começar um novo processo agora para colher amanhã. E não estou falando de amanhã. O amanhã, ele vai demorar um pouco. E tá tudo bem. É por isso que a gente tem que amar o processo. Tem um acampamento que a gente faz mais ou menos 4 acampamentos por ano. 5 acampamentos por ano. E lá tem uma frase: respeita o seu processo. Isso é muito importante. Eu preciso respeitar o meu processo. E tudo é processo. Às vezes um não de Deus faz parte do meu processo. Às vezes um erro que eu cometi faz parte do meu processo. Às vezes eu preciso pedir perdão para alguém. Às vezes eu preciso liberar perdão para alguém. Faz parte do meu processo. Não é da noite para o dia, não é mágica. Mágica é ilusão. Olha que legal, né? Quando um mágico ele vai estudar para ser mágico, ele estuda ilusionismo. Uhum, é verdade. Então, a mágica é ilusão, não existe. Não tem mágica de vida. Não tem uma bênção especial que Deus vai derramar sobre nós que vai mudar as nossas vidas. Isso tem que ser dito. É verdade, porque às vezes a pessoa fica na busca desse milagre o tempo inteiro, mas o milagre, ele acontece porque o nosso Deus é Deus do sobrenatural, só que você tem que estar pronto para quando esse milagre acontecer. Você tem que estar se preparando todo santo dia. É que nem quando eu passei no concurso. Para eu passar no concurso, eu precisei estudar diariamente, 8 a 10 horas. Você pagou o preço. Eu paguei o preço. Aí quando Deus deu oportunidade, abriu aquelas vagas, tudo, eu estava pronta, eu estava preparada. Exato. As pessoas têm que entender isso. Tem que entender. Porque senão elas vão ficar procurando esses passes de mágica, né? Eu vejo pessoas que vão quilômetros e quilômetros atrás de um profeta. E tá tudo bem você ir atrás de um profeta. Mas não paute a sua vida em revelações. Não paute a sua vida em uma palavra só, porque não é isso. É igual a Bíblia. A Bíblia não é um versículo. Verdade. Ela é vários livros que estão todos intercalados para ter a Bíblia. Aí a pessoa, ela acha que alguém vai orar por ela e vai resolver a vida dela. Não vai. Não vai. É um processo. É um passo a passo. É pagar o preço, é estudar, é fazer jejum. Fazer jejum. Eu vivo de jejum e oração. Você me conhece, você sabe. Orar todos os dias. Práticas espirituais. Jejum é uma prática espiritual. Então, você tem que pagar um preço. E aí, não fica pensando na colheita. Esse é um erro de muita gente, né? Isso eu acho tão lindo, Tony. Sabe quando minha vida mudou? Quando eu parei de ficar olhando para a colheita e eu comecei a me dedicar no plantio. E daí eu começava a observar os grandes mestres, pintores, compositores. Sim. E a gente percebe que as grandes obras, os grandes quadros, a pessoa ela não fica pensando, eu vou pintar agora e eu vou querer que seja o quadro mais famoso ou a pintura mais maravilhosa. Ou ela está compondo, está recebendo aquela inspiração. Eu quero que seja... Não, simplesmente flui e acontece. A pessoa amou ali o processo, amou... Exato. E minha vida mudou, porque assim, eu sempre fui muito de resultado. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito, me cobro muito, porque como eu sou muito proativa, como eu sou muito da ação, do fazer... Eu me cobro demais. Então, eu era de um jeito que eu não cobrava só a mim. Eu cobrava todo mundo que estava do meu lado. Eu não aguentava ver ninguém parado. Se eu visse Thiago parado, as meninas paradas. Não é como isso. É porque, entendeu? Tipo, eu tô fazendo, então é como se a minha visão, ela é diferente. Então, tipo, não, tem que estar todo mundo fazendo também. Que é isso aí? E no trabalho a mesma coisa e tal. Então, o que Deus falou comigo? Falou assim, Andresa, vai acontecer, não tem a minha lei, que é uma das mais poderosas, que é a lei da semeadura, ela não tem erro.
O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Exato. Se você fizer a coisa certa, ainda que as coisas erradas estejam acontecendo, mesmo que alguém te feriu, mesmo que um projeto não deu certo, mas se você continuar fazendo certo, certo, vai acontecer. Aí minha vida mudou, Tony, juro, da água pro vinho. E eu acho que assim como eu, muitos que estão nos ouvindo são controladores, são pessoas que ficam olhando só o resultado, e fica muito doído viver a vida assim. Demais. Doído e também é opressor para outras pessoas. É opressor para outras pessoas. É como você falou. Às vezes estava cobrando de uma pessoa da sua casa. Sim. E a gente é assim, também sou assim. Sim. Tem essa energia controladora. Mas aí o desafio é direcionar a energia controladora para mim. Uau. Controlar aquilo que eu posso fazer. Então, eu coloco essa energia canalizada. Porque nós somos realizadores. Quando essa energia está canalizada em nós mesmos, a gente realiza muito mais. É verdade. Quando está canalizada no outro, a gente sofre e faz o outro sofrer. Mas quando está canalizada em mim, aí eu rompo. Isso é poderoso, gente. Foi fundo agora. Foi fundo. Já estamos quase no final e eu queria te perguntar uma coisa que ela não tem muito a ver com esperança, mas eu acho que vai ajudar muitos daqueles que estão nos ouvindo. E eu sei que você tem muito conhecimento sobre isso. O que eu recebo de muitas perguntas? Assim, as pessoas falam assim, Dedê, eu queria me conectar com Deus, mas eu tenho dificuldade de distinguir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. São o quê, Dedê? São pessoas diferentes? São um só em que tá os três juntos? Como é que é isso, Dedê? Quem que eu chamo primeiro? Porque aí tem até pergunta que é assim, tipo, se eu chamar o Pai, mas na Bíblia não fala que para chegar no Pai tem que chamar por Jesus, e se eu tô com o Espírito? E daí eu sei que você é um estudioso da Bíblia, você é teólogo também, creio, né? Você fez... Não. Mas você é um estudioso da Bíblia. Amo estudar a Bíblia. E eu queria saber como que é esse teu relacionamento, como você vê a Trindade, para ajudar, porque essa é uma dúvida, juro, eu já recebi tanta caixinha de pergunta sobre isso, sobre a Trindade, sobre e como trazer, eu acho que é porque meu público ele é muito sedente de ter essa conexão com Deus. E daí eles têm essa dúvida. Então, se você puder falar um pouco de como é a tua conexão, como você faz e como você enxerga a Trindade. É interessante porque a gente está falando de esperança, né? Sim. E a Bíblia diz que fé é o fundamento da esperança. Então, para se ter esperança, tem que ter fé. E aí, como é que eu vou ter fé em quem não conheço, né? Por isso que as pessoas às vezes ficam perguntando. Eu preciso entender, eu preciso compreender. Bom, primeiro que não se pode compreender a Trindade. É um mistério. Agostinho, um grande teólogo, inclusive Agostinho, hoje todos os teólogos no mundo que estudam teologia têm que passar pelas obras de Agostinho, Santo Agostinho. Um dia ele queria entender a Trindade. Ele foi para uma praia, fez um retiro na praia. Uau. E ali ele começou a orar e a meditar e ficar pensando, não, preciso entender esse mistério, né? O Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus trino que também é uno. Ele tem três personalidades, mas é um só. Ele falou que preciso entender isso aqui, eu vou buscar entender. E aí ele se deparou com a criança. Ele estava naquela oração, naquela meditação, e tinha uma criança perto dele. Aí ele parou e foi olhando aquela criança, chamou a atenção dele e ficou olhando. Aí essa criança ela ia lá no mar, ela pegava a água na mão, e ela ia e colocava num buraquinho da areia, na praia. E ele fez isso várias vezes. E Agostinho ficou olhando aquilo e falou assim, coisa estranha, né? Aí ele chegou no menino e falou assim, o que você está querendo? O que você está querendo fazer aí? Aí ele falou assim, não, eu estou querendo colocar a água do mar dentro desse buraco. Aí Agostinho começou a rir dele, né? Começou a rir dele e falou assim, mas você está doido, né, menino? Isso é impossível. É impossível você colocar a água do mar dentro desse buraco. Aí a criança olhou para ele e falou assim, também é impossível você entender a Trindade. Ai, lindo, arrepiei. Não tem como colocar na cabeça humana um mistério tão grande. Meu Deus. Então era Deus ali naquela criança falando com ele. Olha que forte, né? Mas tem algumas coisas que a gente precisa compreender para ter um relacionamento com Deus, né?
alguns estudiosos dizem, e aqui não é um só, né, é um estudo de milhares de anos da igreja, que Deus é Pai. Já está no nome, né? Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira pessoa da Santíssima Trindade, a gente geralmente vai se relacionar com ela como a gente se relacionou com os nossos pais. Então, por isso que tem muita gente, e eu passei por isso, que tem uma certa dificuldade em se entregar ao Deus Pai. Porque a gente transfere. O relacionamento que a gente teve com o Pai, a gente transfere para Deus Pai. Então, para mim, por exemplo, quando eu comecei a minha caminhada com Deus, Deus Pai para mim era distante. Era seco. Era frio. Porque essa era a minha experiência com o meu Pai terreno. Eu tive que caminhar em um processo de desbloqueios, de cura interior, de ressignificação, para depois ter um relacionamento com o Pai. E para muitas pessoas, o Pai é vingativo, é violento, é distante. Depois, Deus Filho. O Pai é o Criador para nós. Jesus, que é o Deus Filho, ele é o Salvador. Ele se entregou por nós, morreu na cruz, e por causa do sangue dele, nós temos acesso ao céu. Sem esse sangue, todo mundo ia para o inferno, né? Então, o Pai é o Criador, Jesus é o Salvador, e aí depois de Jesus vir, ele mandou o Espírito Santo. Lembra ele falar para os apóstolos? É preciso que eu vá, para que eu envie o Paráclito, o Espírito da verdade, o Consolador. O Espírito Santo é o santificador. Então, o Pai é o Criador, Jesus é o Salvador, o Espírito Santo é o santificador. Então, é pelo Espírito que eu sou santificado. É pelo Espírito que eu consigo realizar as coisas aqui nessa terra. É pela força do Espírito Santo. Em Atos 1:8 vai dizer, né? Receberás o Espírito Santo e ele vos dará força. Tanto é que, enquanto os apóstolos não receberam o Espírito, eles não tiveram revelação completa do propósito deles. É verdade. Eles estavam trancados com medo. Aí vem o Espírito Santo em Pentecostes. Verdade. Aí eles recebem uma coragem, uma força, Nossa, intrepidez, uma clareza de missão, clareza de propósito, uma clareza tão forte a clareza e tanta coragem que eles começam a morrer por causa do Evangelho. Nossa. Antes estavam com medo. Depois do Espírito, eles têm tanta coragem e tanta clareza do propósito. E é assim, quando eu tenho clareza por um propósito, eu morro por ele. É verdade, isso é bem profundo. E aí depois que eles são cheios do Espírito, eles têm clareza de propósito ao passo de morrer por ele. Ninguém para mais. Ninguém para, a morte não para, nada. Os açoites não param, a prisão não parou. Uau, nossa. Aí a esperança não morre. Não morre. Por isso que a fé é o fundamento da esperança. E só tem uma forma de você ter fé, é por experiência. Então Deus não é uma história, Deus não ficou lá atrás, Deus é vivo. É um Deus vivo. E Ele quer ter um relacionamento conosco. Se a gente vai lá em Gênesis, qual que é o primeiro projeto? O projeto inicial da humanidade era Deus que visitava Adão e Eva, e Ele pegava na mão deles, na viração do dia, todo dia, Deus pegava na mão deles e passeava com eles no jardim. Deus nos criou para nos relacionar com Ele. Essa é a primícia, né? Primícia não, perdão. Esse é o início da criação do homem. É o projeto inicial, lembrei a palavra. Nosso projeto inicial é ter um relacionamento com Deus, experimentar, ter a experiência com Deus. Então, voltando lá na personalidade, Deus é o Pai, Jesus é o nosso irmão, porque ele se coloca como... Ele vai até falar que por Jesus nós nos tornamos filhos adotivos do Pai. Filiação. E co-herdeiros com Ele. E co-herdeiros com Cristo. Então, nosso irmão. E o Espírito Santo é o nosso santificador, mas tem alguns escritores, teólogos, tem até uma mulher que foi muito usada por Deus para propagar o ensino ao Espírito Santo, que chama Beata Helena Guerra. Helena Guerra foi muito usada por Deus e ela dizia que o Espírito Santo é a figura materna da Trindade. Eu escutei falar disso, sim. Então,
você vai perceber que ao se relacionar com o Espírito, ele é mais dócil. O Espírito Santo ele tem mais cuidado. Inclusive, a Bíblia vai falar que não se pode pecar contra o Espírito, que é o pecado eterno, não tem perdão. Então você vê o pai e o filho cuidando do Espírito de uma forma muito mais severa, um cuidado, vou trocar essa palavra severa, mas é um cuidado mais detalhista, assim, mais detalhado com o Espírito. Eles protegem o Espírito. Jesus fala, não peca contra o Espírito, porque não tem perdão. Então é a figura materna da Trindade. Né? Eu não sei se deu para entender, é bem complexo, né? Nossa, e acho que quem está ouvindo, porque é difícil ouvir as pessoas trazerem sobre isso. E você vê a importância desse tema. Porque mas aí eu preciso fechar aqui. Fecha, porque senão a pessoa ela não vai conseguir se relacionar. Então, isso. Faz esse fechamento. O fechamento é assim, ó. Não tem problema, você pode se relacionar com qualquer um dos três. Não fique culpado porque você não fala mais com o pai, ou você fala menos com o filho, fala mais com o Espírito Santo, eu falo mais com o pai, eu falo mais com o filho. Eles são três, mas ao final das contas, eles são um só. É um Deus que tem três personalidades, mas ele é um só. Ele é só um Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão. É imutável, é o mesmo Deus. Você pode se relacionar com qualquer um dos três. Ao passar do tempo que você vai estudando, hoje eu tenho um discernimento de me relacionar com os três de formas diferentes. Mas não precisa. Entrega o seu coração para o Pai, ou para o Filho, ou para o Espírito Santo. Só peça experiências com eles, que vai dar certo. Não, isso foi lindo, você falou. E se facilitar para eles, como eu faço, é assim, a gente não tem o corpo, alma e espírito? Sim. Só que a gente não deixou de ser um. Então, pensa assim, você tem o seu corpo, tem sua máquina, você tem sua alma, que são suas emoções, você tem seu espírito, mas é um só. E Deus, ele tem Deus, tem o Filho, tem o Espírito Santo, mas está tudo dentro de um. Só que, às vezes, a gente quer se relacionar, no meu caso, né? Às vezes eu quero me relacionar com Deus Pai. Sim. Às vezes eu tô precisando de cuidado, às vezes eu tô precisando de carinho, de um colo, aí eu choro e tal, não sei o quê. Às vezes eu tô precisando de fogo. Sim. Às vezes eu tô precisando de ousadia, eu tô precisando fazer um projeto que eu tô com medo, que não é mal cuidado. Agora eu quero fogo, aí eu quero o espírito. Aí eu falo, não, me dá esse fogo, me dá esse direcionamento. E às vezes eu quero me relacionar com o irmão. Sabe, aquele amigo, aquele colega Passou que vai dar um pelo conselho. que eu passei. Nossa, você falou tudo. Passou pela rejeição, passou pela humilhação, passou pelo fracasso. Aí eu digo assim, então, você passou por aquilo lá. Eu até lembro, eu gosto muito de trazer as historinhas. Nossa, naquele dia lá você passou por isso, sei que e tal. Sim. E você teve uma sabedoria, você agiu desse jeito. Acho que eu vou fazer desse jeito assim. O que você acha? Eu escuto. Então, exatamente assim. Eu faço de uma forma, assim, que é um diálogo mesmo. Eu não coloco, tipo assim, uma coisa. Ai, será que eu tô louca? Ai, será que não é normal isso que eu tô falando? Será que realmente sou eu ou é minha mente? Não, eu já tirei essas conversinhas. Eu acho, na real, que a gente tá junto ali e estamos num papo bacana. Isso. Claro que isso não tira o senhorio de Jesus. Ele é nosso Senhor. Sim. Mas é também íntimo. Isso é intimidade. Não é? Mas uma coisa as pessoas precisam pedir, Dedê, que é o batismo no Espírito Santo. Sim. A experiência de Pentecostes é o que a gente falou. Eu bati. Ela traz clareza. Traz clareza de propósito, traz coragem, renova a fé, renova a esperança. Então, e a experiência do batismo no Espírito não é só uma. Ela tem que ser renovada. Isso é importante. Então, constantemente eu preciso pedir, Espírito Santo, vem, me batiza com fogo. Enche meu coração, me incendeia a minha alma. Né? E, às vezes, o que a pessoa usa muito, né? Usar o nome de Jesus. Eu é uma uso arma espiritual. muito, é uma arma profunda. Às vezes a Laís estava sem conseguir dormir à noite. Eu fazia, em nome de Jesus, você vai dormir, você vai ter um sono maravilhoso. Aí eu comecei a falar tanto Jesus, Jesus, Jesus. Sim. Quando eu vi, ela adormeceu. Sim, é uma arma espiritual. É uma arma, é verdade. A palavra diz que a esse nome foi dada autoridade no céu, na terra e nos infernos. Então, invoque o nome de Jesus. A palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Então, Jesus invoca o nome dele. Mas já viu, você nunca falou assim, eu invoco o nome do Espírito Santo. É verdade. Em nome do Espírito Santo. Não, é o nome de Jesus. A Esse ele nome foi tem dada a poder. autoridade. O Espírito Santo te dá força, unção, parresia, ousadia. Ele também te consola, ele é seu advogado também, te dá inspirações. O Pai é aquele que criou tudo. É aquele que te acolhe, é aquele que te abre as portas do céu. Abre as janelas. Te recebe de volta. Lembra do... É verdade, da parábola do filho pródigo. Então o Pai é aquele que te acolhe, que te recebe. Cuidado com essa visão de que Deus, Pai, é o vingador. Sim. Né? Que é aquele que vai castigar. Não, vamos cortar essas visões aí, porque não leva pra frente, não. E a partir de tudo isso que a gente falou, se você que tá aí não já tiver renovado na sua esperança, se você já não estiver torcendo por um ano maravilhoso, por dias incríveis, eu acho difícil depois dessa conversa que a gente teve, que foi direcionada. Até eu fui vendo, acabou, você vê, né? Eu estava até pensando aqui, né? O Espírito Santo que fez durar mais, porque tinha um tempo de 1 hora, mas daí eu vi que teve uma troca aqui. Sim. E daí foi de Deus. Já foi quanto tempo? Muito mais de 1 hora. Meu Deus. Voa, né? Voa. Mas você vê que foi tudo direcionamento mesmo, Sim. porque o que ele queria derramar na vida de cada um que está nos ouvindo não cabia na 1 hora. E é isso que às vezes a pessoa tem que entender do outro lado. Às vezes ela quer que as coisas sejam do jeito dela, no tempo dela e no planejamento dela. Uau. Mas tem que entender que é no tempo de Deus, no planejamento de Deus, e é Ele que dita todas as regras. A gente pode até fazer, mas os planos são dele sobre nós. Da liberdade ao Espírito Santo. Da liberdade ao Espírito para fazer do jeito dele. E quando ele quer, ele muda as pessoas. É verdade. Ele traz os novos, ele faz a gente perder a hora e ser tudo em prol dele. Então, assim, amigo, eu só tenho que te agradecer mesmo. Esse conteúdo foi riquíssimo, mas foi riquíssimo. Quem está nos ouvindo vai dizer assim, meu Deus, foi um dos maiores podcasts que eu já ouvi sobre esperança. Uau. Nesse nível de profundidade, nesse nível de entrega. Então, realmente quero agradecer pela tua vida. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Quero que você, inclusive, fale uma mensagem final. Depois eu também vou falar tuas mídias, enfim. Mas dá uma mensagem final para a gente, né, fechar, né? Abrimos um... Eu penso assim, a gente abriu um oceano de possibilidades. Agora a gente vai fechar para trazer uma concretude. Quero te agradecer. Obrigada. Pelo convite, pelo carinho de sempre. Estamos juntos. Parabéns Amém. pela sua missão, pelo seu sim. Continue, que eu sei que você vai continuar com Amém. força total. E o melhor ainda está por vir, né? Glória a Deus, eu creio. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que a esperança não engana. É tão lindo isso, né? A esperança não engana. Então, seja o que for que estiver acontecendo na sua vida hoje, entenda esses princípios. Se posicione e não pare. Não queira achar que tem que estar tudo certo, tem que estar tudo perfeito. Não queira esperar que você tenha habilidades, capacitações. Não é assim que as coisas funcionam. Só começa. Vai em direção àquilo que Deus te falou. Comece a abençoar pessoas e persevere. Vão vir dificuldades, você vai cair, você vai errar. Levanta, sacode a poeira e continua. Só não para. Quando você para, você fracassa. Mas quando você continua, quando você persevera, você começa a colher. Respeite o seu processo. Ame o processo. Esqueça o plantio. Ele vai chegar, não vai falhar. Ame esse processo de plantar. Vai empilhando plantações. Vai empilhando. Imagina que você tem um campo, e esse campo tem vários níveis, assim, ó, vários andares. E você vai empilhando plantio. Vai plantando, plantando. Abençoe pessoas, contribua com pessoas, cuide de pessoas, ajude pessoas. Coloque aquilo que você faz de melhor a serviço do outro. E continua. Se você errar, como eu disse, continua. Persevere todo dia, todo dia. Faça os exercícios que nós falamos aqui no podcast. E você verá a colheita maravilhosa e poderosa que vai vir sobre a tua vida. Ela não vai falhar. Que Deus te abençoe.
Meu Deus, que forte. Você ministrou muito no meu coração. Amém. Nossa, o tempo inteiro. Tanto que quem tá aí viu várias vezes eu me emocionei. E agora nessa fala sua, eu lembrei muito de poder compartilhar com eles que às vezes o que nos prejudica muito nesse plantio, Tony, é que, inevitavelmente, como bom agricultor, a gente sabe que nem sempre tem sol, nem sempre tem chuva, nem sempre o terreno é fértil e muitas das vezes vão vir pragas. E o que eu percebo é que quando as pragas chegam, em vez das pessoas elas continuarem semeando as sementes que estão na mão, elas vão atrás das pragas e elas perdem toda a oportunidade de plantar novamente e esperar a colheita vir. E quando elas vão atrás daquelas pragas, elas nem encontram as pragas e perdem as sementes. Verdade. E isso é muito poderoso quem está nos ouvindo, porque às vezes é uma traição que aconteceu no passado, é uma dor, é algo, é uma dívida, é uma falência. Então olha as sementes que você tem, olha para o que você tem agora. Não deixa de plantar, não deixa de plantar, vai plantando, vai plantando, vai plantando, vai gostando daquele plantio, porque vai chegar, não tem como não chegar. Mas tem que ter sabedoria. E daí, enquanto você falava, Deus ia ministrando no meu coração sobre Isaac, os poços. Por que Isaac prosperou tanto? Porque por mais que tivesse enterrado os poços do seu pai, Abraão, e que quando ele foi encontrando os poços, a cada terra que ele chegava, os servos ali, os filisteus, diziam assim, não, isso aqui é nosso. Era do pai dele, era do pai de Isaac, mas não era nosso. Aí ele vai para outro, é nosso. Só que você percebe, em nenhum momento Isaac ficou brigando com eles. Ele foi para o próximo, até que chegou em um que eles aceitaram e o próprio Abimeleque, o rei, disse assim, eu vou lá estar com ele porque Deus está com ele. Uau. E daí Isaac faz exatamente um banquete junto com Abimeleque e dali existe uma aliança e uma confirmação de que Deus era com ele. Então, quando a gente faz o certo, ainda que o errado está nos acontecendo, até aqueles que estavam contra nós vão ter que reconhecer a nossa vitória. Exatamente. Ele podia ter desistido no meio do caminho. Podia ter desistido. Ninguém nem ia saber o nome dele até hoje. Perfeito. Mas ele continuou. Ele não desistiu, é isso. É isso. Então, meu amigo, eu ficaria o dia inteiro conversando com você, que realmente você também. me edifica muito. Você é uma pessoa, eu falo para sua esposa, falo para você abertamente assim, que você é uma pessoa que toda vez que eu tô junto, eu sou edificada. Amém. Não tem uma vez. Você abre a boca, Tony, é incrível. Você abre a boca assim, numa pregação, quando a gente tá ali, você tá tocando o seu violão e você tá falando. É incrível como você tem um acesso, uma autoridade, e agora eu me emociono. É incrível como Deus te deu uma autoridade, porque eu de fato eu sinto. Existem homens que Deus levantou na minha vida. E eu sinto que você tem um grau de autoridade muito grande sobre a minha vida. Tua palavra. Amém. E é muito forte isso. Eu quero te honrar publicamente aqui, porque a gente tem que agradecer e a gente tem que honrar. Quem merece honra, a gente precisa dar honra. E você é uma pessoa que Deus levantou para ser a voz de Deus na minha vida. Amém. De eu te escutar e eu sair com renovo, eu sair com a esperança nova. Então, obrigada por você nunca ter desistido da sua missão. Gratidão. Obrigada pelas suas músicas, obrigada pelo seu conteúdo, obrigada por quem você é como pai, como marido para Lorena, quem você é como amigo para Andresa, para todos que estão do teu lado. Obrigada por você ser essa pessoa de verdade, porque existem muitas ilusões na internet. E ele, gente, ele é de verdade, ele não faz distinção com classe social, ele não faz distinção com teus números de seguidor. O Tony, ele não faz distinção, você é de verdade, cara, você é realmente um ungido do Senhor, que veio, porque você poderia ter todos os motivos para depois de ter chegado num determinado lugar, você fazer algumas diferenças, mas não, você tem como eu posso dizer, é uma verdade no coração que é sua, Amém. que é muito lindo, é muito lindo. E eu me vejo em você muitas das vezes. Amém.
o meu espírito se identifica com o teu. Então, assim, eu quero te honrar, eu desejo, assim, que Deus te levante tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto. Porque você é daqueles que quando chega lá vai trazendo todo mundo. E daí você não esquece de ninguém. Então, assim, você vai trazer muitos filhos de Deus, você realmente é alguém muito, muito especial. Então, gente, vocês não seguem ele, segue lá. Ele chama Tony Allison. Dois L's não, né, Tony? No Instagram né? Isso, @TONY Y. A2LY2SON. É complicado, hein? É complicado. Quem tá, às vezes, me assistindo pela TV e bateu sem querer é Andresa com Z Carício, CARICIO. O Tony, ele tem vários livros, vai lá na bio dele, também tenho aqui. Ele tem o YouTube, que inclusive ele faz live diárias às 7h57 da manhã e as lives bombam, mais de 6 mil pessoas, ele edificando diariamente essas almas. Então, assim, ouve as músicas, segue ele no Spotify também. Então, realmente o teu conteúdo é extraordinário, é realmente uma esperança para as almas. Então, eu queria finalizar ele cantando, gente. Agora vai ser um presente para mim e para você. Olha só, essa música que ele vai cantar, eu conheci ele através dessa música. Certa vez, eu estava na minha casa, no meu escritório em Pirassununga, e a música dele começou a tocar. E, gente, eu fiquei por volta de 6 a 8 horas ouvindo essa música repetidamente. Eu até botei ela sabe aqueles downloads que você coloca no YouTube? E não parava, até que chegou um ponto que o espírito me incomodou. Assim, você tá ouvindo tanto essa música? Você não procura saber quem escreveu essa música, quem canta essa música. Que e legal. Foi quando eu me conectei com ele. E você vê, ele é tão bonito de coração que ele não... quem que é, André? Não, a gente se conectou. Então, canta essa música, Tony, a gente pode fechar com ela. Vamos lá. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Está acima de todo nome, Deus sem rival. Está acima de todo nome, Jesus. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém. Uau, amém. Obrigada, meu amigo. Gratidão, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe vocês. Oh, glória. Nossa, esse